Olá, meus irmãos, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos tratar aqui sobre predestinação e livre arbítrio, ok? Nós vamos colher alguns textos da Bíblia e vamos ver se o homem tem ou não livre arbítrio, ou se, conforme dizem os calvinistas, todas as coisas foram predestinadas por Deus, incluindo as mínimas ações dos homens. De acordo com os calvinistas, Deus sabe de todas as coisas. E não só sabe de antemão todas as coisas, como Ele decretou, Ele ordenou todas as coisas. Logo, tudo o que acontece foi predestinado por Deus. Esta é a linha de pensamento do calvinismo, e vamos ser mais específicos, do calvinismo radical. É bem verdade que dentro do calvinismo há algumas variantes, mas eu quero aqui tratar do geral. Porque quando se fala em calvinismo, vem logo em mente a questão da predestinação, da soberania de Deus. E aí, no geral, os calvinistas dizem que por Deus ser soberano, por Ele conhecer todas as coisas, o princípio, o meio e o fim, então Ele decretou todas as coisas. Será que a Bíblia apoia esse ensino de que Deus decretou todas as coisas, inclusive as mínimas ações do homem? Ora, meus irmãos, nós estamos aqui tratando um assunto bastante polêmico: predestinação versus livre-arbítrio. Ou, por que não dizer, soberania divina versus livre-arbítrio. Não é um assunto, como eu digo para vocês, um assunto de fácil manuseio. Mas você pode ter certeza que a linha de pensamento calvinista que diz que Deus decretou todas as coisas, se ela está certa, então devemos esquecer essa questão do livre-arbítrio, de que o homem é responsável pelas suas ações e que o homem tem liberdade de escolha. Porém, se a Bíblia mostra que o homem tem o poder de escolher entre o bem e o mal, que ele é livre para escolher, que ele tem livre arbítrio, então não é verdade que Deus decretou todas as coisas, embora seja verdade que Deus conhece de antemão todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas. Ok, queridos? Então vamos tratar aqui alguns textos que, ao meu ver, eles derribam a tese calvinista de que Deus determinou todas as coisas. Até onde vai a minha compreensão, os textos que eu vou mostrar aqui para vocês derribam por terra esta falaciosa doutrina calvinista de que Deus decretou todas as coisas, predestinou todas as coisas, inclusive as mínimas ações do homem. Vamos começar aqui em Jeremias 7:13. Olha o que Jeremias diz aqui. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Ok, queridos? Esse aqui é o primeiro versículo que mostra que Deus não é o autor de todas as ações. Professor, mas isso aqui não está muito claro. Pois eu vou ler outro para você aqui. Jeremias capítulo 7, versículos 30 e 31. Vamos lá?
Porquanto os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificar os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. E aqui, meu irmão, tá claro para você? Isso aqui, ó, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Ora, o que é que se entende por Deus predestinar todas as coisas? Ora, se é verdade, conforme diz os calvinistas, que Deus predestinou todas as coisas, todas as nossas ações, então, essa maldade aqui dos filhos de Israel, conforme nós temos em Jeremias 7, 30 e 31, ela na verdade foi predestinada por Deus, porque se Ele predestinou todas as coisas, então é verdade também que Ele predestinou essas ações, ou seja, os israelitas aqui estavam praticando o mal, mas estavam praticando o mal não porque têm livre-arbítrio, não porque escolheram fazer o mal, mas estavam e praticaram o mal porque foram predestinados para isso. E quem predestinou eles? Deus. Foi Deus quem escolheu que eles fizessem isso. Foi Deus quem determinou, foi Deus quem predestinou. Ok, queridos? Porém, veja que a leitura não apoia essa linha de pensamento calvinista de que Deus é o autor de todas as nossas ações, de que nós agimos porque Deus determinou que assim fosse. Não, vou ler mais uma vez. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimar a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Bom, é a palavra de Deus que está dizendo. Deus não predestinou essas ações aqui. Logo, se Deus não predestinou essas ações, e aqui eu já quero dizer uma coisa para os senhores. Eu não nego a predestinação. Eu sei que Deus predestinou algumas ações e alguns acontecimentos. Eu não nego. Ok? Mas o que é que eu nego? É que Deus predestinou todas as coisas. Ora, porque o texto aqui está mostrando claramente a insatisfação de Deus, a indignação de Deus pela idolatria dos judeus, dos filhos de Judá. E aqui diz claramente o que é que diz: o que nunca ordenei nem me subiu ao coração. Ora, se Deus nunca ordenou eles fazerem isso, então Deus não predestinou. E se Deus não predestinou essas práticas, imagino eu que todas as práticas ruins, tudo aquilo que nós entendemos como pecado, uma revolta contra Deus, Deus não predestinou isso. Não foi Deus quem ordenou. Com base neste versículo, o homem ele é responsável pelos seus atos. Ele responderá diante de Deus pelos seus atos. Com base nesta leitura, o homem responderá exatamente pelos seus atos, porque ele exerceu a sua liberdade. Foi o homem quem escolheu, ok, queridos? Vamos aqui em Jeremias 19:5. Ver o que temos aqui mais um pouco. Jeremias 19:5. Queridos, eu aproveito aqui para pedir a você que já está assistindo esse vídeo que continue assistindo. Se você ainda não fez sua inscrição, eu gostaria que você me ajudasse, ok, meu irmão? Me ajude. Se você está se sentindo ajudado por mim, professor Nathaniel, eu gosto dos seus estudos. Eu tenho aprendido muito com seus estudos. E como tenho aprendido? Você tem aprendido, meu irmão? Então, isso significa que eu estou te ajudando. Significa, bom, se eu estou te ajudando, eu também preciso de ajuda. E qual é a ajuda que você vai me dar? Se inscrevendo no meu canal,
e compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas que você queira bem e que você quer que as pessoas também abram os olhos. Ok? Que Deus em Cristo te abençoe. 19:5 de Jeremias. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Veja que a questão aqui agora é, porque edificaram os altos de Baal, que era um deus, né? Para queimarem seus filhos em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem subiu ao meu coração. Meus irmãos, aqui é outro texto que mostra claramente que Deus não é o autor de todas as coisas. Deus não predestinou todas as ações. Veja, quando eu digo que Deus não predestinou todas as ações, eu estou admitindo que Deus predestinou algumas coisas. Por exemplo, a crucificação de Jesus Cristo, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, é um ato predestinador de Deus. Ok? É um ato predestinador de Deus. Agora, não é porque Deus predestinou a morte de Cristo ali na cruz do Calvário que ele tenha predestinado todas as ações. Ok, meus irmãos? Ok? Então, vamos aqui. Vamos aqui para uma outra leitura. 32:35 de Jeremias. 32:35. E edificaram os altos de Baal, repetindo, né? Que estão no vale do filho de Rinom, aí que associa o filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar Judá. Aqui, mais uma vez, este versículo mostra que Deus não tem nada a ver com a idolatria e com o pecado de Judá, ou dos judeus, ou dos israelitas. Eles estavam oferecendo seus filhos a Moloque, a Baal, estavam passando pelo fogo, e isso não provinha de Deus. Deus não predestinou eles para fazerem isso. Essa é a verdade. Vou repetir mais uma vez a leitura. E edificar os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Ora, se Deus não ordenou, então Deus também não predestinou. Professor, mas Deus sabia. Aí é outra história. Deus sabia. Deus sabia que aquilo ia acontecer, meu irmão. Professor, então se Deus sabia, então Deus predestinou. Aí fica por sua conta. É você que está dizendo que porque Deus sabe, Deus predestina. Não. Uma coisa é Deus saber de todas as coisas. Outra coisa é Deus predestinar todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas Ele não predestina todas as coisas. E a Bíblia quem está dizendo, o que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Meu irmão, se você quer escolher alguém responsável por esta ação dos judeus, essa ação idolátrica, se você quer eleger alguém, algum ser responsável, um ser espiritual que esteja por detrás dessa ação, eu vou lhe dizer que é o diabo. É o espírito do diabo. É o inimigo de Deus que instiga, que leva os homens a desafiarem a Deus. É claro que os homens fazem isso por livre e espontânea vontade. O diabo também não coloca uma coleira em ninguém. O diabo ele não obriga ninguém a pecar. Ele induz. Mas é o homem, sempre é o homem. É o homem que é responsável pelas suas ações, queridos. Vamos aqui ver Isaías 65:12. Isaías 65:12. Olha o que diz Isaías. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que
eu não tinha prazer. Aqui é outro versículo que está muito claro que o homem ele pode resistir ao chamado divino. O homem pode, está bem aqui, ó, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei, ó, e não respondestes. O homem pode, sim, reagir negativamente ao chamado de Deus. Os calvinistas dizem que não, mas a Bíblia diz que sim. Deus chama, mas o homem pode resistir. A Bíblia está mostrando aqui. Bom, se você vem mostrar um outro versículo que foi escrito em uma outra instância, por um outro motivo, que tipo esse aqui, quem resistirá a Deus? Você tem que observar o contexto. Porque ele foi escrito. Ok? Naquele contexto, quem resistirá a Deus? É preciso que se entenda naquele contexto, que naquele contexto ninguém resiste. Mas aqui está mostrando, ó, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes. Ó, chamei e não respondestes. Isso é desobediência do homem. Falei e não ouvistes. Ó, chamei e não respondestes. Então o homem resiste sim ao chamado de Deus. Essa é a verdade, queridos. Jeremias, vou ler aqui mais aqui, Jeremias 23, 21. Jeremias 23, 21. Jeremias 23, 21. Olha o que diz aqui. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Está bem aqui claro. Ora, se todas as ações são, vamos dizer, resultados da predestinação de Deus, então os profetas aqui, eles foram, e está se falando aqui dos falsos profetas, eles fizeram, eles falaram, eles profetizaram o que Deus mandou. Mas não é isso que o texto está dizendo, ó. 23. 21. Não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Então, queridos, nesses versículos aqui que eu estou citando, está muito claro que Deus, ele não pode ser responsabilizado por todas as coisas. É por isso que eu, Nathaniel, não aceito a doutrina calvinista. Porque não é bíblica, não é sadia. Biblicamente falando, não é sadia. Ora, se você ensina que Deus é o autor de todas as coisas, que Deus, porque Deus conhece, Deus predestina todas as coisas, meu irmão, então você está aí dizendo claramente que Deus é o autor do pecado. E isso é antibíblico, porque o autor do pecado é o diabo. A Bíblia mostra que é o diabo. Eu acredito que a sua Bíblia também mostra. Para você dizer que Deus predestinou todas as coisas, que Ele é o autor de todas as coisas, que nada acontece sem a predestinação de Deus, você está dizendo que Deus é o autor do pecado. E aí, se Deus é o autor do pecado, aí eu pergunto, quem é o diabo? É o próprio Deus. Se Deus é o autor do pecado, então o próprio Deus é o diabo. Não tem outra saída, irmão. Se Deus é o autor de todas as coisas, e se Deus predestinou os atos pecaminosos do homem, então Deus é o real autor do pecado. É Ele que manipula os homens para pecar, porque é isso que o calvinismo ensina. Ok? Então, sendo Deus o manipulador da humanidade para o mal, para o bem e para o mal, então Deus, ele é bom e mal ao mesmo tempo. Deus, ele é Deus bom e é um Deus mau, que nós chamamos aqui de diabo. Então, não existe um diabo fora de Deus. O diabo seria o próprio Deus. De acordo com a doutrina calvinista, a conclusão lógica é essa, meu irmão. É que o diabo simplesmente não existe. O diabo será o próprio Deus.
Porque se Deus predestinou todas as coisas, pense comigo, eu pequei, você pecou, vamos dizer, nós pecamos. Aí quando alguém pergunta, professor Nathaniel, você pecou por quê? Não, eu pequei, não é porque eu quis, não. Eu não tive escolha, eu fui programado para isso, eu fui predestinado. Antes que eu nascesse, eu já fui predestinado para fazer isso. Meu irmão, se isso é verdade, eu não posso ser responsabilizado pelos meus atos. Se eu peco é porque eu fui predestinado, o verdadeiro autor do meu pecado não sou eu. Eu sou apenas uma máquina. Ora, se Deus predestinou a minha vida, todas as minhas ações, então eu não passo de uma máquina, de um robô programado para fazer o bem e o mal. Logo, o autor dos meus pecados não sou eu, mas sim quem me programou, que é Deus. E nisso nós teríamos aí não mais o diabo como o autor do pecado, e sim o próprio Deus. Não há outra conclusão. A doutrina calvinista, ela leva para este rumo. Faz de Deus ele ser um Deus bom e um Deus mau ao mesmo tempo. E isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Ok, querido? Vamos ver o que diz aqui em Ezequiel 13, 7. Eu estou lendo aqui, irmãos, poucos textos. Porque se eu fosse ler todos, a gente ia passar 2 dias aqui. Ezequiel 13, 7. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa. Quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Aqui é mais um outro versículo, irmão, que está mostrando que quando um profeta tem falsa visão, uma visão mentirosa, e ele fala o que não é verdade, ele está procedendo não de acordo com Deus, ao contrário, ele está procedendo contra a vontade de Deus. É isso que o texto está dizendo, querido. Então, que me desculpem aí os calvinistas, eu vou chamar de irmãos, os irmãos calvinistas, mas eles deveriam abandonar essa ideia, e devem, de dizer que Deus é o autor de todas as coisas, que Deus predestinou todas as nossas ações. Isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. Professor, mas o senhor admitiu que a morte de Cristo, ela foi predestinada por Deus. Ou seja, Cristo morreu no Calvário porque foi predestinado. E eu assino embaixo, foi. Mas agora eu lhe pergunto, Cristo foi predestinado para morrer na cruz do Calvário, foi predestinado contra a sua vontade? Cristo foi predestinado contra a sua vontade? Porque vocês devem saber que Cristo não é nada mais nada menos do que Deus. Deus se encarnou, se fez carne. Aí eu pergunto para vocês, Cristo, quando passou por aquilo, ele já sabia, não já? Já. Cristo já conhecia a trajetória dele. Ele já conhecia. Agora eu pergunto aqui para vocês, Cristo, ele tinha ou não como dizer não para aquilo? Tinha. Não foi à toa que ele orou assim, Senhor, passa de mim este cálice. Ora, ali estava entrando a vontade humana de Cristo. Mas logo ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em outras palavras, não seja feita a minha vontade humana, mas a tua vontade soberana divina. Meus irmãos, aí mostra claramente que se Cristo quisesse, ele poderia ter desistido. E ele passou por tudo aquilo, por sua livre e espontânea vontade e escolha. Ele cumpriu a profecia? Cumpriu. Foi predestinado? Foi. Mas ele não foi predestinado contra a vontade dele. Ele aceitou o plano divino. Ali era o plano divino que ele passasse pelo Calvário. E eu vou lhe mostrar como isso é verdade. É só nós lermos em Isaías 6,8. Olha o que é que diz aqui, ó. Isaías 6,8 é uma profecia de duplo sentido. Primeiro, envolve a pessoa de Isaías, mas em último caso é o Messias.
Já estou explicando para vocês. Isaías 6:8. O que diz aqui, ó? Para nós fecharmos este vídeo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu. Historicamente aqui é Isaías que está falando. Eu sei disso. Aqui está em jogo aqui a chamada de Isaías para pregar para o povo de Israel. Eu sei disso. O contexto histórico do passado é esse. Mas existe uma aplicação profética que nós temos base para fazer essa interpretação no Novo Testamento. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venham ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Aqui, meus irmãos, os versículos, principalmente os versículos 9 e 10, eles foram aplicados ao ministério de Jesus. Quando Jesus pregava para os judeus e os judeus o rejeitavam, João aplicou esta passagem aqui, ó, ao ministério de Jesus. Ou seja, Jesus pregava e os judeus o rejeitavam. E essa passagem aqui, essa profecia, ela foi aplicada a Jesus e ao seu ministério, envolvendo a incredulidade dos judeus. Logo, quando nós lemos aqui: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus ele apresentou o plano todo para o seu Filho. Cristo ele já conhecia todo o plano que ele ia seguir, Cristo conhecia, porque Deus lhe revelou. E ele não seguiu contra a sua vontade, mas pela sua vontade. Então o que eu estou dizendo para você, meu irmão? É que a predestinação existe, mas a predestinação ela não se efetua a parte da minha escolha. A predestinação ela está ligada à soberania de Deus. E a predestinação ela se cumpre na minha vida, na nossa vida, a partir da nossa ou das nossas escolhas. Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas, Deus predestina, mas nada acontece a parte da minha escolha. Então o homem tem livre-arbítrio. Assim como Deus é soberano, assim como Deus predestina, o homem também tem livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio, queridos. Já mostrei aqui em vários versículos. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.